Olá, amigos e amigas. É um prazer enorme nos dirigirmos novamente, nos encontrar através do nosso canal. Hoje falando de um tema que para a maioria de nós ainda é um motivo de tristeza. Nós estamos na véspera em que o mundo convencionou amanhã, dia 2 de novembro, lembrar dos nossos entes queridos que nos precederam na viagem de volta ao mundo espiritual. O dia de finados. A doutrina espírita se coloca na condição de que esse termo finados não é apropriado para nos dirigirmos àqueles companheiros que partilharam em algum momento da sua estrada, partilharam conosco as suas experiências. Que finados nos remete ao sinônimo, ao significado de fim. E nós sabemos que o ser não deixa de existir quando seu corpo morre. A doutrina espírita, como sendo uma doutrina espiritualista, e vai além, porque todas as doutrinas, todas as religiões são espiritualistas, mas não esclarecem exatamente o que acontece com a alma ou com o espírito quando perde o seu corpo físico. Algumas esclarecem que você passa por um período de turbação e depois vai ser julgado ou para o purgatório ou para o inferno, uma condenação, né? Outras religiões dizem que você dormirá e esperará o momento do juízo final. A doutrina espírita, dinâmica como ela se propõe a ser, diz que em nenhum momento a vida do espírito sofre paralisação, que ele continua agindo mesmo fora da carne, agindo nos seus interesses de progresso, agindo no relacionamento que deixou na Terra, mas que nem por isso são quebrados pelo fenômeno da morte. Pelo contrário, estão ligados eternamente pelos laços do coração. Embora saibamos de tudo isso, nos causa ainda alguma tristeza quando nos separamos aparentemente daquele ente querido que tanto amamos, que tanto aprendemos a conviver, a aceitar os seus defeitos, a brigar também, porque os desentendimentos são normais numa convivência, mas o perdão também é uma constante. Então nós sentimos falta de tudo isso, desse relacionamento, desse toque, desse abraço, do beijo fraterno, né? O esposo, a esposa que se separam, o filho que se separa dos pais, ou os pais se separam do filho, porque o nosso amor ainda é um amor muito presente, muito... não é aquele amor que deixa partir, é o amor que quer junto de nós aquele ente querido. E é normal que seja assim devido à nossa pouca espiritualidade ainda de entender que todos nós somos transitórios. De fato que esse momento da separação, esse momento da lembrança daquele ente querido, nos causa alguma dor e algum desconforto. É normal que isso aconteça, que nós choremos no momento de saudade, mas jamais nos permitindo a tristeza permanente, né? Lembremos desses companheiros como companheiros muito queridos que se encontram ainda ligados a nós pelos laços do coração, porque os laços do amor, esses não se quebram, não se rompem nem mesmo com a morte. Mas voltando à nossa dor, algumas pessoas não conseguem entender, e o Espiritismo tem isso como normal. Nós convivemos com alguém durante algum período da nossa jornada, suplantamos obstáculos, barreiras, sofremos juntos, rimos juntos, passamos muitos momentos juntos, de alegria, de tristeza, de apoio mútuo, e de repente nós somos confrontados com a notícia de que esse companheiro não poderá seguir mais conosco na nossa caminhada, que nós devemos seguir sozinhos, pois que ele cumpriu a sua tarefa, o seu período de estada na Terra escasseou, melhor dizendo, findou, e ele teve que retornar ao mundo espiritual. Vejam bem que eu disse retornar, porque nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na Terra. E quando terminamos essa experiência, retornamos ao mundo espiritual, que é de onde viemos, de onde partimos. E retornamos
para nos reciclar, para nos reorientar, para replanejar a nossa caminhada, visando a nossa perfeição espiritual. Teoricamente, perfeito, isso cabe inteiramente na nossa cabeça. Mas nós somos seres humanos movidos ainda pelo coração, pela materialidade. Então, essa aparente separação, na verdade, ela existe de uma forma mais concreta. Porque, embora nós cultuemos o espírito daquele ente querido que nós amamos, nós não a temos mais ao nosso lado, pelo menos da forma como nós nos acostumamos a ter. Nós nos acostumamos ao toque e da forma como somos compelidos agora a entender a convivência como algo inatingível aos nossos sentidos. Nós não conseguimos ver, nem tocar, nem sorrir, nem abraçar, nem contar piada, nem ouvir piada, de abraçar, né? De sentir de forma mais materializada esse companheiro junto de nós. Então nós nos entregamos ao desânimo. O que não devemos fazer? Devemos ter os nossos momentos de constrição, de tristeza por não contarmos mais fisicamente com aquele companheiro, mas não devemos nos fixar na tristeza. Lembrar desses companheiros nos momentos felizes que ficarão guardados na nossa memória para sempre. Experiências que vivemos e superamos, obstáculos e barreiras que vencemos, aquele companheiro em que muitas vezes nos apoiamos ou apoiamos também, e que fica a gratidão por termos tido a permissão de Deus para viver ao lado desse ente que nós aprendemos a amar, talvez companheiros de outras encarnações passadas que agora reencontramos, ou talvez companheiros que encontramos nessa jornada, mas que ocupam um lugar muito grande nos nossos corações. E em nome desses companheiros, em homenagem a esses companheiros, pois que o Espírito continua participando da vida daqueles a quem ama, eles sofrem com a nossa tristeza, eles sofrem com a nossa inconformação, eles sofrem com o nosso desespero. Então, em homenagem a esses companheiros, vamos tocar a nossa vida de forma digna, vibrante, olhando para frente, lembrando que esse companheiro está a olhar para nós, vendo os nossos passos e torcendo para que nós cheguemos ao final da nossa encarnação vitoriosos, para então nos devolver aquele abraço fraterno, matar a saudade daquele tempo em que aparentemente estivemos separados, e ao final da nossa jornada se reunirão a nós, talvez para planejar uma próxima encarnação juntos, naquela ajuda mútua, no encontro de corações que verdadeiramente se amam, laços fraternos que nem mesmo a morte é capaz de separar. Então, no dia de amanhã, em que nós lembrarmos desses companheiros, seja em casa fazendo a nossa oração, no nosso templo religioso, ou mesmo em frente à lápide que abriga os restos mortais desses companheiros, lembremos sempre que ele não está ali. Apenas ali jaz o corpo morto que serviu de veículo nessa encarnação. Mas que o nosso companheiro se encontra conosco, nos acompanha em todos os dias da nossa vida. Não naquela lápide em que quem ainda estiver compelido, quem achar necessário visitar, que o faça, mas que principalmente não faça de forma mecânica, mas faça naquele momento, um momento de constrição, de oração, de gratidão por aquele companheiro que nos é tão caro e que tanto nós amamos e que ele também nos ama. E num rasgo de amor fraterno e eterno, roguemos a Deus que ampare esse companheiro, para que ele possa, o Espírito, possa caminhar com desenvoltura, possa caminhar feliz, alegre, se preparando para novas experiências que virão, muitas das vezes ao nosso lado. E assim rogamos que seja, para que possamos perpetuar esse amor que começou tão tímido e se tornou tão forte, tão avassalador, que não nos deixa a lembrança e que se abriga no fundo dos nossos corações. Serenidade a todos, muita paz, que Deus nos abençoe, nesse como em todos os dias da nossa encarnação.